Olá, sejam todos bem-vindos à segunda edição de nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Brasil sob ataque em duas frentes. De um lado, a justiça transforma denunciantes em réus, como no caso de Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, agora acusado de obstrução, quando na verdade apresentou provas de irregularidades que poderiam expor os bastidores do sistema. De outro, a própria presidente do STM lança a ameaça mais pesada já feita contra a caserna, a de caçar patentes, soldos e aposentadorias de oficiais, incluindo nomes históricos como o do general Braga Neto. A mensagem é muito clara. Quem ousar enfrentar a narrativa dominante, pelo menos por enquanto, será esmagado. O que deveria ser justiça virou instrumento de intimidação, com risco de destruir vidas e carreiras inteiras. Não se trata mais de punir crimes, mas de usar tribunais para impor silêncio, medo e obediência. Vamos analisar esses temas e muitos outros, ainda mais cabulosos, nesta segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. E a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Estava com um problema no joelho, não estava tendo condições de andar, de fazer minhas atividades físicas. Mas uma semana de uso desse produto articular, que graças a Deus a minha vida mudou. Já tive uma boa melhora, eu já tive uma recuperação no joelho e não tenho palavra para agradecer a Deus, porque verdadeiramente esse produto, né, o articular, que ele resolveu o meu problema, né? Agora eu estou conseguindo andar, estou conseguindo já mexer o joelho, já estou conseguindo agachar, fazer algumas coisas que eu não conseguia. Então uma semana de uso já alcancei o sucesso e muito obrigado por ter me dado essa opção de tomar esse remédio, que eu já tomei até injeção e nada tinha resolvido. Graças a Deus a minha vida mudou. Muito obrigado. Olá, Paulo. Que alegria mais uma vez aqui para falar desse produto maravilhoso. Nós acompanhamos agora mais um depoimento, né, mais um testemunho, mais uma pessoa que fala e fala a verdade. Então, gente, eu quero que você preste bastante atenção. Você que sofre com aquela dor crônica ainda, você que trabalha sentindo dor, sabe, a dor é tão difícil conviver com ela, porque a dor, ela só traz coisa ruim pra gente, coisas negativas. Você fica mal-humorado, né, fica estressado, você não dorme direito, tem insônia, você não consegue trabalhar, o rendimento não é o mesmo, e aí automaticamente isso influencia no casamento, isso influencia nos filhos. É muito difícil conviver com a dor. E eu falo por experiência própria, porque eu também tive problema precoce, eu tive artrose, eu tive condromalácia, e eu falo com todas as letras, gente. Sofrer com dor não é para qualquer um. E você que sofre com dor, sabe que só quem sabe isso é quem sente na pele, é quem passa por isso. Então, para você que sofre com dor, o articular, que ele é o melhor produto ortopédico do Brasil. Ele é o único produto hoje que atingiu a pontuação máxima em questão de resultado. Por quê? Porque ele reúne todas as propriedades que um reumatologista, que um ortopedista indica para quem sofre com dor. Ele tem uma alta concentração de condroitina, de magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o que o torna esse produto um produto premium, um produto nobre, é porque ele tem o ácido hialurônico ortopédico. E para quem não sabe ainda o que esse ácido hialurônico ele faz na nossa saúde, ele é simplesmente tudo, porque ele consegue reconstruir todas as paredes, todas as proteções dos ossos. Então você que tem osso batendo com osso, inflamação crônica, ao invés de você colocar uma prótese, por exemplo, hoje o tratamento a ser feito com maior eficácia é a infiltração de ácido hialurônico. Eles preenchem esse espaço vazio onde está ressecado, onde está batendo osso com esse ácido hialurônico, e o atrito ele deixa de existir. E aí, você tomando o articular, que você já tem esse ácido hialurônico. E o importante é que ele tem uma nanotecnologia que consegue identificar a área do desgaste,
a área da inflamação e carregar esses nutrientes diretamente para o local da dor. Então você deixa de sentir essa dor já na primeira semana de uso. Então, gente, é um produto maravilhoso que vai te dar resultado e vai te dar resultado rápido, porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar e eu tenho certeza que você também não quer esperar. Então, hoje, para você que sofre com dor, artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, você que não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação de farmácia, faz o seguinte, já vai ligando agora e aproveita porque estamos em promoção para os 500 primeiros telespectadores, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. A ligação é gratuita. Temos também a opção via QR Code. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e você cai direto no WhatsApp. Ou, se você preferir, pode salvar esse mesmo número nos seus contatos, chamar a gente no WhatsApp, que você estará participando da promoção e o seu desconto será garantido. E ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas de extrema qualidade, que também tem o ácido hialurônico dentro delas. Vai receber um aparelho de massagem profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Sabe qual que é o melhor de tudo? É que o pagamento é só para setembro, então você recebe, melhora e paga depois. Ligue 0800 591 4391 0800 591 4391, Paulo. Já estamos de volta com o nosso programa. Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo sob acusação de obstruir uma investigação contra um juiz suspeito de fraudes fiscais. A denúncia em sigilo no TJSP aponta que ele teria orientado a troca de celulares e a exclusão de mensagens digitais. O caso expõe a lógica do sistema. Em vez de aprofundar as irregularidades reveladas, as instituições voltam suas armas contra quem denuncia. Assim, Eduardo Talhaferro, que poderia ser peça-chave para esclarecer tramas de bastidores, é tratado como réu, enquanto os verdadeiros esquemas seguem intactos. Ele foi ouvido pela Comissão de Segurança e Justiça do Senado essa semana e apresentou um monte de provas irrefutáveis. O senador Marcos Pontes estava lá e é com ele que a gente conversa agora. O senador está em movimento, né, senador? Estamos vendo aqui. Esperamos aqui que o senhor não esteja dirigindo, né? Que tem alguém dirigindo aí pelo senhor. Seja bem-vindo, senador. A pergunta... Não dá para dirigir e fazer aqui ao mesmo tempo. Mas olha... Primeiro, obrigado aí, é um prazer falar com vocês novamente, um abraço aí a todos que estão nos acompanhando. Eu gostaria que fosse num momento melhor do nosso país, né? Mas eu estava lá na audiência pública com o Eduardo Talhaferro e, olha, eu fiquei realmente, acho que a palavra é estarrecido com tudo que ele mostrou ali. E as provas, todos os documentos que ele mostrou, segundo ele, já foram auditados, ou seja, não é nada criado, inventado, manipulado, nada disso. E são, olha, na minha opinião, eu não sou jurista, não sou advogado, eu sou engenheiro, eu gosto das coisas muito, muito retas, assim. Na minha opinião, o que ele mostrou ali era razão mais do que suficiente para parar esse julgamento da maneira como está e avaliar primeiro isso, né, esses dados que ele mostrou, para ver se tem sentido ou não continuar um julgamento como esse. Porque realmente tinha muita falha, muita coisa de perseguição. Você imaginar usar uma divisão, vamos chamar assim, do TSE, para fazer investigação para o STF, e essas investigações, se fossem dentro da lei, vamos dizer assim, é uma coisa, mas investigação que é feita, de certa forma, para perseguir pessoas de um certo espectro político, é algo inadmissível, entendeu? O que ele colocou ali demonstrou, tem uma série de
fatos, conversas, documentos, aqueles mind maps, sabe? Aqueles mapas mentais de como fazer, qual que é a ideia, a quem perseguir. Era uma coisa absurda, assim, você vê isso. E mais ainda, né? Num dos documentos que ele mostrou, ficou muito claro, porque fica gravado, né, quando você usa os metadados, por exemplo, foi feita busca e apreensão, né, na residência de empresários. Isso porque eles falaram ou criticaram ou colocaram ideias, né, ou seja, de repente opiniões passam a ser crime no país e foi feita essa busca e apreensão baseado em fatos de notícia, ou seja, não justifica um ato como esse. E depois, então, para poder justificar, foi feito um documento que foi colocado com data retroativa. Por isso não pode. Senador, vocês vão receber esses documentos em mãos, né? Eles nos pareceram bem consistentes. O que o Senado pretende fazer? O que a Comissão de Segurança Pública pretende fazer? O senhor estava lá e ouviu, e com toda certeza o senhor tem informações dos próximos passos agora, porque são provas complicadíssimas. Essa é uma. E a segunda é, como é que o senhor acha, o que o senhor pensa, melhor dizendo, a respeito do Ministério Público de São Paulo agora caçar Eduardo Talhaferro, quando na verdade deveria dar vazão ao que ele está apresentando e aprofundar as investigações? São essas duas perguntas. Pois vou começar por essa segunda aí, porque você vê o que está acontecendo no Brasil. Que tipo de democracia é essa em que, se uma pessoa faz uma crítica, se ela faz uma denúncia, em vez da denúncia ser investigada, a pessoa passa a ser perseguida e investigada porque indo contra ou apontando erros do judiciário, de uma pessoa do judiciário. Isso não existe em lugar nenhum. Então, também, bem lembrado, isso é um fato gravíssimo também. E o que nós fizemos? De imediato, né, assim que ele apresentou as provas, e quando ele passou por essa parte aí, com essa mudança de data, o Flávio, que estava presidindo a sessão, nós paramos a sessão, nós nos reunimos na sala ali do lado, e nós trouxemos o Senado, e com a advocacia do Senado, então, para que eles fizessem uma manifestação, né, oficial, jurídica, utilizando esses dados. Os dados foram passados imediatamente também ali para a comissão, e a partir daí, essa documentação toda, a ideia é que seja encaminhada para o STF, por ofício, vamos dizer, por obrigação, vai para o presidente do STF, o Barroso, vai para o ministro André Mendonça, também como relator, e também para várias instituições como OAB e até instituições de proteção de direitos humanos, porque a dificuldade que existe quando um processo como esse, ou uma denúncia acontece contra a mais alta pessoa da mais alta corte do país, quase que fica sem opção de recorrer, né? Recorre a quem? Né? Então, isso aí é algo triste no Brasil, e isso até explica como atinge direitos humanos também. Isso explica por que os Estados Unidos têm feito aí esses esforços com Magnitsky, etc., porque não existe mais a quem recorrer. Né? Então, isso está sendo não é uma interferência internacional na nossa democracia, como tem falado, soberania. Na verdade, isso é proteção dos direitos humanos que tem que ser exercido. Os Estados Unidos já têm feito isso com vários países, quando é necessário. Tá bom. Senador, eu sei que o senhor está aí também corrido, né, com o tempo apertado. Nós agradecemos aqui a participação do senhor, e no tempo oportuno nós voltamos aí com o senhor numa outra entrevista para a gente aprofundar isso aí. O senhor está em Bauru, Está em Bauru? Estou vendo ali, hein? Não, eu estou em São Paulo. Estou em São Paulo. Tá bom. Estou aqui em São Paulo. Já estava conversando agora sobre uma notícia que eu recebi na semana passada que me deixou muito feliz aqui em São Paulo, com relação a pesquisas eleitorais. Bom. Vamos falar sobre isso depois também. Tá? Tá, joia. O senhor é uma pessoa muito querida, depois nós vamos aprofundar isso aí. Então, olha, um grande abraço para o senhor, obrigado pelo senhor ter participado conosco aqui. E até a próxima, senador. Obrigado, um abração aí para vocês, tudo de bom, viu? Tá ok, tchau.
Muito bem, agora nós temos um recado para você muito importante. Nós estamos na semana da campanha do livro, que na verdade é uma campanha para ajudar o canal. Nós vamos essa semana e a semana que vem inteira. Você contribui conosco com R$ 14,90 e ganha esse belíssimo livro de receitas na primeira edição, tratando de receitas da culinária indiana, do Brasil e da Índia. São receitas sensacionais, eu tenho certeza que você vai amar. É uma troca muito justa, bem legal, vale a pena. São mais de 70 receitas sensacionais, coisa que você não conhecia, tenho certeza, ou coisa que você não conhece e que vai passar a conhecer agora com esse livro de receitas do mundo. Então você acessa o site que está aí embaixo, aparecendo, editorancg.com.br, faz a sua contribuição para o nosso canal e leva esse e-book com esse livro maravilhoso de receitas. Veja que esse livro ele só é passado através dessa editora que está aí, desse site que está aparecendo aqui embaixo, ó, editorancg.com.br. Então, vá lá, faça a sua contribuição, por gentileza, ajude o canal e ganhe esse belíssimo livro de receitas. A fala da presidente do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha, acende um alerta grave sobre o rumo da justiça militar e a forma como ela pode ser usada como ferramenta política. Ao declarar que militares condenados pelo STF em processos ligados aos atos de 8 de janeiro de 2023 podem perder suas patentes, a ministra não apenas antecipa um julgamento que ainda está em curso, como também abre uma porta para uma punição que vai muito além da condenação criminal. A destruição da carreira, da honra e da vida de homens que serviram a nação por décadas. Entre os nomes em risco está o do general Walter Braga Neto, que ocupou cargos estratégicos como interventor federal no Rio de Janeiro e ministro da Defesa. Independentemente das divergências políticas, é inegável que ele construiu uma trajetória dedicada às Forças Armadas e à segurança do país. Retirar-lhe a patente, os soldos e a aposentadoria significaria não apenas apagar sua história, mas também impor uma pena que ultrapassa o limite da razoabilidade, transformando a justiça em vingança. O problema central é que a medida proposta pela ministra soa mais como um recado político do que como defesa da ética militar. A perda de patente deveria ser um recurso excepcional, aplicado em casos claros de corrupção moral ou traição à pátria. Porém, ao vinculá-la a condenações ainda contestadas e permeadas por disputas ideológicas, cria-se a sensação de que se busca limpar a caserna dos que não se alinham à narrativa dominante. Isso gera duas distorções graves. Primeiro, coloca em xeque a imparcialidade da justiça militar, que deveria ser guardiã da instituição, não instrumento de retaliação. Segundo, envia uma mensagem devastadora para a tropa, a de que anos de serviços, sacrifícios e dedicação podem ser descartados por uma decisão política travestida de jurídica. O risco, portanto, é duplo. De um lado, destruir vidas de oficiais que tanto contribuíram para a defesa do Brasil. De outro, fragilizar ainda mais a confiança entre militares e instituições, alimentando a sensação de perseguição e injustiça. Se confirmada essa linha, a decisão de caçar patentes e soldos deixará de ser um ato de justiça e passará a ser vista como um castigo exemplar destinado a intimidar, a silenciar e a apagar histórias. Vamos conversar agora com o Coronel Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos. Gerson, você é um militar com grandes serviços também prestados à nação. Você esteve no Haiti
junto com o general Heleno. Como é que você vê essa declaração da presidente do Tribunal Militar de que pode caçar a patente de oficiais e destruir completamente com a vida deles? Seja bem-vindo, Gerson. Bom, é bom estar de volta, né, Paulo? Na véspera do 7 de setembro, nós teremos nesse final de semana uma data que é sui generis, porque para os militares, que é o tema que você me provoca, é uma data que nós normalmente interagimos com a sociedade na Semana da Pátria, com desfiles, saltos de paraquedistas, demonstrações de equipamentos, mas este ano nós estamos vivendo talvez a maior crise institucional do período republicano, e talvez nem mesmo no período do Império, nós talvez estivéssemos em uma situação tão delicada no que diz respeito ao poder judiciário. E essa sua provocação, ela nos mostra que eu tenho toda a razão em dizer que hoje a nossa justiça está de cabeça para baixo, ou pelo menos com uma distorção e passando à sociedade uma sensação de instabilidade jurídica gigantesca. Veja a justiça militar, por exemplo. Hoje nós temos militares do serviço ativo que estão ilegalmente presos, porque, pela lei, militares oficiais das Forças Armadas não podem estar presos preventivamente, sem julgamento, a não ser em casos muito especiais, em casos inclusive de flagrante delito, e que não se configura exatamente o que está acontecendo nem com os oficiais da ativa, nem com os oficiais da reserva. No caso dos 4 estrelas que você mencionou, e que essa ministra do Superior Tribunal Militar, que basicamente é uma militante e pode estar presente ali, pode fazer esse tipo de ameaça, como você colocou, mas ela não, na minha avaliação, ela está completamente levada por um sentimento que eu chamaria de devaneio. Por que devaneio? Primeira coisa é que o tribunal, ou seja, o Superior Tribunal Militar, ele é constituído de 15 membros e trabalha sempre em colegiado. Para realmente colocar em prática o que essa cidadã, que é uma militante, que é uma ativista política, que já falou que trará várias daquelas pautas progressistas para o interior do tribunal, essa senhora gostaria de caçar, de retirar a patente e de tratar como indignos oficiais como o general Heleno, o general Braga Neto e tantos outros, general Paulo Sérgio, outros que estão ali arrolados, coronéis. Todos esses oficiais terão que ser julgados por 15 integrantes do Superior Tribunal Militar, do STM. Sabe qual é a Constituição? 10 oficiais generais, 4 do Exército, 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica, todos eles com mais de 50 anos de serviço, que chegaram a 4 estrelas, passaram para a reserva e novamente são reconvocados, ou seja, eles julgam fardados, e 5 civis. E esses 5 civis quem são? Como essa senhora, que agora está na presidência. São aqueles de carreira do serviço e da justiça militar, são promotores ou juristas acostumados ao ambiente da justiça militar, que são indicados, teoricamente, por notório saber jurídico. O que eu posso dizer para você é o seguinte, Paulo, posso queimar minha língua, mas eu acho dificílimo, quase impossível, que esses militares, seja o general Braga Neto, seja o general Heleno, seja o general Paulo Sérgio, todos esses oficiais, como você bem disse, que têm um passado dedicado ao país, são pessoas com fichas, com várias condecorações, serviços prestados ao país. O general Braga Neto, por exemplo, que está preso hoje ainda como ação de operação psicológica, de quase tortura, veja que ele teve um problema dentário, solicitou para ir ao hospital fazer exames, etc. E até agora, que me consta, o ministro Alexandre de Moraes pediu informações para saber para onde o general vai, quando ele ali na Vila Militar mesmo fará todos esses exames, mas não tem problema. Eu digo para você, o jogo vai virar, Paulo. Aqui nos Estados Unidos, eu posso te dizer que aquela estrutura judicial que foi montada para a perseguição política contra o presidente Trump, inclusive contra os manifestantes do dia 6 de janeiro de 2021,
O presidente Trump vem ao poder, ele indulta essas pessoas e, mais do que isso, a Pam Bondi hoje, que é a secretária de Justiça, já foi para cima daquele grupo de promotores pagos por globalistas ali como George Soros, que foram para cima do Trump, e eu creio que isso vai acontecer no Brasil também. Então, 2 apostas eu faço com você. 1, não serão nem caçados, nem serão retiradas as patentes e nem serão alcançados pela Justiça Militar, porque eu duvido que esses 10 oficiais generais, 4 do Exército, 3 da Marinha e 3 da Força Aérea, farão essa excrescência. E essa senhora, que é uma ativista política, vai ficar no sonho. E a segunda coisa que eu te digo é que o jogo vai virar. Tudo isso que a gente tem visto da Justiça Militar se submeter ao Supremo Tribunal Federal nessas ilegalidades e inconstitucionalidades, essas pessoas serão responsabilizadas. Veja o Tagliaferro aí nos trazendo informações, Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. E o anúncio do Exército de que manifestações em frente aos quartéis estão proibidas soa quase como um gesto fora de tempo. Depois do acampamento de 2023, que terminou em tragédia e manchou a imagem das Forças Armadas, ninguém mais tem disposição de ocupar a porta de quartel. Não tem. O povo já entendeu perfeitamente de que lado está o Exército brasileiro neste momento. E não é do lado da sociedade. Os generais se alinharam ao sistema, protegeram seus próprios interesses e se distanciaram da tropa e da população que um dia acreditou que os quartéis eram bastiões de resistência. A proibição, portanto, revela mais um movimento de autopreservação do que de defesa institucional. É um recado para dentro. Os generais querem deixar claro que não serão mais usados como pano de fundo para manifestações. Mas o fato é que a sociedade brasileira não precisa desse aviso. Ela já desistiu. A confiança foi corroída e o símbolo do quartel, antes visto por muitos como o último refúgio, virou apenas mais um prédio fechado por grades e drones de vigilância. No fundo, os comandantes podem dormir tranquilos. Ninguém vai mais para a porta dos quartéis. Não por respeito à ordem dada, mas porque o povo aprendeu na prática que dali não virá salvação nenhuma. O Exército está no papel que deveria ter reforçado desde o início, né, Jéssica? Eu sei, né, o que você pensa a respeito desse momento, né? É um papel que o Exército deveria ter batido bem no início, mas ficou dividido com aquelas manifestações, enchendo o povo de esperanças e terminando a situação de uma maneira vergonhosa. Por que a gente diz enchendo o povo de esperança? Porque nós temos essa informação que de vez em quando saía um militar, né? Você tinha famílias de militares participando ali no QG do Exército, mas nem todos pensam assim. Como está hoje, não é mais motivo de orgulho, inclusive para os próprios militares, alguns dos militares que estão ainda na caserna. Veja que na aeronáutica muitos pilotos estão indo para casa, indo para a vida civil, porque já se desmotivaram. Qual é o seu pensamento agora sobre essa situação? Será que voltaremos a ter orgulho de nossas Forças Armadas outra vez, Gerson? Então, Paulo, eu creio que sim, teremos orgulho das nossas Forças Armadas no exato momento em que essas Forças Armadas se mostrarem necessárias em diversas situações, que vão desde as situações em que extrapola a capacidade da Polícia Militar ou da Segurança Pública. Eu, durante a minha carreira, por diversas vezes, estive empregado em garantias da lei e da ordem em situações conjuntas com destaques ministeriais, seja operando em greves das polícias militares, seja em situações da própria segurança pública nas fronteiras, operações de combate ao narcotráfico, até a ocupação do Morro do Alemão, nos grandes eventos esportivos em que a gente sabe que foi impossível, seja na Olimpíada, Pan-Americano, seja nos eventos no Rio de Janeiro da Rio+20, todos esses eventos
que tem chefes de Estado, a gente sabe que a polícia e a estrutura de segurança pública não consegue fazer frente às necessidades de contra-terrorismo, etc. Agora, o momento que a gente vive, você me oportuniza lembrar do meu tempo lá na Jovem Pan. Sabe por quê? Porque durante o período que eu estava no Pingo nos Is, diariamente nós falávamos sobre aquelas manifestações nas portas dos quartéis. E eu tive a oportunidade, Paulo, de exercer até um papel educacional, até de certa forma didático, porque eu me lembro que apareceram cartazes dizendo SOS Forças Armadas e intervenção constitucional, intervenção federal. E quando eu vi aqueles cartazes, Paulo, eu me lembro que eu abria a Constituição e mostrava para a audiência que intervenção federal, na nossa Constituição, ela é prevista da União nos seus entes federativos, ou seja, nos estados, e não se enquadrava naquele momento onde nós tínhamos uma crise institucional ali, potencial, entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Bom, aí depois eles falavam SOS Forças Armadas, salvem a nação. Bom, várias vezes eu tive a oportunidade de explicar que o momento político que nós vivíamos ali no final de 2022 era completamente diferente daquele evocado de 1964, quando a gente tinha a igreja, a imprensa, o Congresso, toda a sociedade mobilizada contra aquela iniciativa comunista ou a iniciativa autoritária Congresso Nacional do João Goulart, que na época dizia que faria as reformas de base na marra contra o Congresso, e houve uma estrutura de reação política liderada por governadores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, ou seja, da Guanabara, né? Então, esse período era completamente diferente, porque o presidente Bolsonaro, ele estava ali numa situação de se sentir completamente injustiçado, e agora com essas revelações do Tagliaferro a gente percebe que ele tinha toda a razão, porque essa sensação da sociedade de um processo eleitoral conduzido injustamente ficava muito latente, mas você sabe por que os comandantes de forças, eles autorizaram, inclusive numa carta coletiva, numa carta assinada pelo comandante do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Você sabe por que eles autorizaram as manifestações nas portas dos quartéis? Naquele documento estava escrito que não era para apoiar as reivindicações, não, mas porque era um espaço legítimo de manifestação pacífica sem uso do anonimato. Então você veja que a Constituição preserva esse direito de manifestação, desde que seja feita de forma pacífica e sem uso do anonimato. Então foi isso que eles fizeram. E o que aconteceu, Paulo? Durante 2 meses, as manifestações nas portas dos quartéis foram pacíficas, sem nenhum incidente. O único incidente que nós tivemos foi no dia 9 de janeiro, com aquela prisão que maculou realmente a imagem do Exército, porque, de certa forma, foi orquestrada durante a madrugada uma prisão de quase 2.000 pessoas, várias delas que nem foram à Praça dos Três Poderes, porque simplesmente foram rotuladas de golpistas. Então, Paulo, eu digo para você que as Forças Armadas hoje estão sob fogos da esquerda, que historicamente é revanchista, e da direita, que está decepcionada, como você falou, mas você sabe que essas manifestações que estão proibidas, ao contrário talvez até do que você tenha dito com bastante sutileza, dizendo que a decepção não fará as pessoas irem para a porta dos quartéis, que o comandante do Exército não precisa se preocupar, mas eu vou além. Eu acho que essa recomendação dele foi muito mais em relação às manifestações de hostilidade, de protesto, porque hoje o que nós estamos vendo são pessoas querendo colocar melancias nas portas dos quartéis. E o que são essas melancias? Para quem não lembra, é uma fruta que é verde por fora, vermelha por dentro, querendo dizer que essas estariam desconfiguradas dentro daquilo que a sociedade entende, porque por fora seriam verdes, mas por dentro vermelhas como comunistas. Eu digo para você, Paulo, é uma injustiça. É uma injustiça porque eu posso te afiançar que as Forças Armadas brasileiras não subscrevem esse estado de coisas que nós estamos vivendo, apesar de alguns oficiais generais que fazem interface com o poder político, que principalmente os 3 comandantes de força, passarem uma imagem ali dando as mãos para o presidente Lula, várias cerimônias militares que passam essa imagem que você está falando, que eu sei
que em algum momento que as Forças Armadas forem empregadas, isso será corrigido, porque é assim que a história nos mostra, Paulo. Tá certo. E nesse caso, se houver alguma manifestação na frente do quartel, desde que não se coloque nada para dentro, né, dos portões, né, dos quartéis, então é garantido pela Constituição. O Exército não vai poder fazer absolutamente nada como eles estão ameaçando fazer, ou seja, reprimir as manifestações das portas dos quartéis. Isso é um direito garantido pela Constituição, desde que seja pacífico. Eu concordo com você que colocar melancia ali, né, na porta, né, já é, de repente, uma agressão. Mas se for do lado de fora, bem longe, aí não vai ter problema nenhum, porque qualquer um pode fazer o que quiser. E levar um caminhão de melancia, por exemplo, não que alguém vá fazer isso, né, mas ainda assim, desde que não deixe nada de sujo por lá, que não destrua nenhum patrimônio, ainda é um direito garantido na Constituição. Mas, Gerson, vamos dar só um tempinho aí, que nós temos muito mais para falar. Né? E eu volto rapidinho, é só um recado rapidinho de nosso apoiador e a gente volta em 2 minutinhos. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, Paulo, que alegria aqui mais uma vez para falarmos dessa vez desse produto fantástico que está sendo uma revolução na área da saúde, gente. Principalmente na saúde mental, na saúde psicológica, na saúde intestinal. Presta atenção nesse produto, que ele é o produto do século. Cogumelo Juba de Leão, mais conhecido como cogumelo Yamabushitake na Ásia. Ele é um cogumelo exótico, é um cogumelo ansiolítico, é um cogumelo anticâncer e é um cogumelo que regenera as células cerebrais, melhora a comunicação neural, regenera as células nervosas, antidiabético, baixa as gorduras no sangue, protege os neurônios e a função cognitiva, melhora toda a nossa função cerebral e ele ajuda na comunicação dos neurônios. Então, para quem tem esquecimento, para quem tem Alzheimer, para quem tem Parkinson, esse produto é excelente. E a gente sempre fala também do fator principal, a ansiedade. Quem hoje não é ansioso? Quem hoje não chega em casa com aquele cansaço mental terrível? Principalmente você que é médico, advogado, você que trabalha no escritório, você que trabalha com pressão, você que tem equipe, você que trabalha com uma alta demanda mental. É muito difícil o dia a dia. É por isso que esse produto ele é consumido há milhares de anos. Os monges, por exemplo, quando iam se concentrar, fazer meditação, eles usam esse produto, eles consomem o cogumelo puro para melhorar a concentração, para ter uma melhor conexão. E isso é comprovado. O cogumelo Juba de Leão, ele é um excelente produto para quem tem ansiedade, para quem tem perda de foco, para quem tem problemas de memorização. E o melhor de tudo, sabe o que é? É que ele é um produto que não é só para idosos. Ele é um produto para todas as idades, inclusive para crianças. Hoje muitas crianças sofrem com autismo, com TDAH, e esse produto ele é excelente porque ele também ajuda a função nervosa, a coordenação motora,
a facilidade do aprendizado infantil. Então é muito importante as crianças utilizarem esse produto. Fora que o cogumelo juba de leão, ele é rico em vitaminas. É um produto maravilhoso. Então, gente, você que sofre com ansiedade, você que tem uma alta demanda mental, trabalha com resultados, trabalha com meta, trabalha com equipe, você que precisa realmente deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, conseguir descansar a sua mente, o cogumelo juba de leão é o produto certo para cuidar da sua saúde cerebral, da sua saúde psicológica e também da saúde intestinal. Para quem tem úlcera, para quem tem gastrite nervosa, para quem tem problemas de queimação, cogumelo juba de leão. E aproveita hoje, porque olha, estamos numa promoção imperdível. Para os 100 primeiros telespectadores que ligarem, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 5520 0800 591 5520. A ligação é gratuita. Tem o QR Code também que você pode ser atendido direto pelo WhatsApp. O número também, se você salvar, é o WhatsApp. Um especialista vai te atender. E o melhor de tudo é que o resultado é muito rápido. E o produto, ele é em pó. Basta você tomar um scoop por dia. Ele tem sabor de limão siciliano. E é uma delícia. Então você ligando agora, garanta já o seu cogumelo juba de leão. 0800 591 5520. Pagamento só para o mês de setembro. Ligue 0800 591 5520, Paulo. Já estamos de volta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a lançar mão de um discurso que tenta culpar fatores externos para justificar as fragilidades internas do Brasil. Ao afirmar que a ingerência dos Estados Unidos e um projeto hegemônico para impedir o avanço do país em parcerias e transferência de tecnologia, Fernando Haddad parece esquecer que os maiores entraves ao crescimento brasileiro não vêm de fora, mas sim de dentro. Uma burocracia sufocante, corrupção endêmica, insegurança jurídica e um Estado que gasta muito e entrega pouco. A fala do ministro soa mais como retórica política do que como diagnóstico econômico. É conveniente apontar o dedo para Washington e insinuar complôs internacionais, mas é difícil encarar a realidade de que o governo atual não conseguiu criar um ambiente confiável para investimentos, nem mesmo entre parceiros tradicionais. A estagnação tecnológica não se deve apenas a embargos ou limitações externas, mas sim à incapacidade de articular políticas públicas consistentes que incentivem inovação e competitividade. Essa é sempre a estratégia deste governo do PT, culpar os outros pela sua incompetência. Veja você que estamos no 5º governo do PT e no 3º mandato do Lula. E o Brasil ainda tem gente que depende dos programas sociais como Auxílio Gás e Bolsa Família. Esse pensamento já está circulando por aí e a maturidade do povo brasileiro está, enfim, chegando. Será que já não é hora de fazer uma autocrítica sobre isso? Ao adotar esse tom, Fernando Haddad reforça uma narrativa de vitimização, colocando o Brasil como o alvo de um suposto bloqueio imperialista, quando na prática o país precisa assumir as suas responsabilidades. Em vez de olhar para fora como desculpa, o governo deveria olhar para dentro, simplificar regras, combater privilégios, dar segurança ao setor privado e valorizar a meritocracia em vez de premiar apadrinhamentos políticos. Se existe mesmo um projeto externo de contenção, ele só prospera porque o Brasil se mantém vulnerável. E enquanto o ministro prefere repetir slogans ideológicos, o tempo passa, o país continua patinando e a soberania que ele tanto menciona fica cada vez mais comprometida pela própria omissão do governo. Já o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, desdenhou das críticas da ONU ao combate americano ao crime organizado.
Não me importo com o que a ONU diz. Maduro é um narcotraficante indiciado nos Estados Unidos e fugitivo da justiça americana. A fala foi replicada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil em português, sinalizando que a mensagem tinha endereço certo. Veja o que o Marco Rubio disse. Venezuela is a major source, and the reason why is the following. And I've seen a lot of this reporting, and it's fake reporting, and I'll tell you why. It says that somehow Venezuela is not involved in the drug trade because the UN says they're not involved in I don't care what the UN says. The UN doesn't know what they're talking about. Maduro is indicted by a grand jury in the Southern District of New York. That means the Southern District of New York presented the evidence to a grand jury, and a grand jury indicted him. And then a superseding indictment came out that was unsealed about a year and a half ago that specifically detailed Maduro's actions. So number one, let there be no doubt, Nicolas Maduro is an indicted drug trafficker in the United States, and he's a fugitive of American justice. Uau, foi um recado muito claro. Dias antes, a própria embaixada americana já havia classificado o ministro Alexandre de Moraes como ator estrangeiro maligno e reforçado sanções contra autoridades brasileiras. Para analistas, o gesto funciona como aviso velado a Brasília. Os Estados Unidos acompanham de perto escândalos recentes, como a Operação Carbono Oculto, que ligou a rede Sol Fuel, distribuidora, ao PCC e a contratos milionários com o governo. Ao ignorar a ONU e destacar conexões criminosas, Washington deixa claro que monitora o Brasil 24 horas por dia e pode sim avançar para medidas mais duras, inclusive sanções diplomáticas ou econômicas, caso o país não enfrente suas próprias vulnerabilidades internas. Gerson Gomes, não te pareceu um recado também para as autoridades brasileiras isso? Pois é, Paulo. Você sabe que, juntando as duas declarações, seja do Haddad, seja do Marco Rubio, nós observamos duas perspectivas diferentes do mesmo problema que às vezes não está sendo bem endereçado no país. Veja que viralizou nas redes sociais um vídeo da Tatiana Mandelli, lá do Rio Grande do Sul, que é uma mulher muito articulada, ela faz vídeos interessantes, mas é alguém que é uma empresária do setor moveleiro. E ela faz uma admoestação ao setor do empresariado brasileiro, dizendo que não adianta fazer lobby aqui nos Estados Unidos, em Washington, porque o cerne da crise que nós vivemos hoje com os Estados Unidos, ele é político. Ele não é econômico. Então, quando o Haddad ele tenta se vitimizar e tenta, como você bem colocou, jogar nas costas dos Estados Unidos uma responsabilidade por fragilidades nossas aqui no Brasil, é de uma ingenuidade gigantesca, mas também do nosso setor financeiro, do nosso setor empresarial, da nossa economia. Deveria haver uma pressão, muito bem dito pela Tatiana Mandelli, no Congresso Nacional. Então, em vez de vir a Washington, deveria haver uma pressão muito grande, que parece que agora já se articula, para a votação do projeto de anistia, para que aquelas situações políticas que objetivaram ou que acarretaram as sanções de 50%, que podem avançar para outras sanções, esse ambiente nocivo que foi criado, ele pode ser resolvido no Brasil, não aqui nos Estados Unidos. Segundo aspecto, quando você coloca que o Marco Rubio, ele desdenha até das Nações Unidas. Por quê? Porque, na verdade, esse organismo multilateral, ele tem sonhos, mas todos nós sabemos, o próprio presidente Lula já declarou por diversas vezes que as Nações Unidas, elas na verdade não cumprem o seu papel, porque o que interessa nas Nações Unidas são dois aspectos. É quem paga, quem financia e quem tem o poder militar no Conselho de Segurança, e que em especial são aqueles assentos permanentes que são aqueles países que são detentores de armamento, de artefatos nucleares. Então, na verdade, essa postura que o Marco Rubio, agora pragmática, adota é a dizer o seguinte: nós não estamos adotando uma invasão da soberania da Venezuela quando fazemos essa operação militar de cerco. Pelo contrário, o que nós estamos fazendo é defendendo
os Estados Unidos de grupos terroristas que estão sendo rotulados agora, que na verdade são cartéis. Veja que ontem, na verdade, no Equador, o presidente Noboa conseguiu que 2 dos seus grupos de cartéis de drogas que estão em disputa lá, que seria similar ao Comando Vermelho e o PCC no Brasil, esses 2 grupos, inclusive um deles foi responsável pelo assassinato do Villavicencio, candidato a presidente lá da penúltima eleição. Ele conseguiu que o Marco Rubio considere esses cartéis também como organizações terroristas. Abriu a possibilidade agora de Argentina, Paraguai, Equador, junto com a Guiana e a República Dominicana, que foram os países que já reconheceram Nicolás Maduro como chefe de um cartel de drogas que é reconhecido como uma organização terrorista. Então, o ambiente, Paulo, é um ambiente extremamente complexo. Por quê? Porque Lula, nós sabemos, assim como Dilma Rousseff, receberam dinheiro do narcotráfico desviado das Farc. Isso é sobejamente conhecido. E quando Marco Rubio diz que há provas contra o Maduro, não se iluda o governo Lula, porque essas provas que incriminam Maduro, que são não somente obtidas por Hugo Carvajal, mas outros chefes de cartéis mexicanos, cartéis de Sinaloa, que agora já fizeram acordos e denunciaram essas conexões com o PCC e, inclusive, com o governo brasileiro na época da articulação do Foro de São Paulo. Isso tudo virá à tona, viu, Paulo? E não será apenas o Maduro que será alcançado por essas revelações, não. Teremos Ortega, teremos também Gustavo Petro, teremos o próprio Evo Morales também envolvido nisso, Cristina Kirchner, mas não podemos esquecer que Lula é figurinha carimbada e conhecida de Marco Rubio. Não, e mais, né? Tem o Miguel Díaz-Canel aí de Cuba, que ele mesmo disse, né, que isso é uma meta pessoal dele e da Maria Elvira Salazar. Maria Elvira Salazar, essa semana, ainda mandou um recado direto para o Alexandre de Moraes, dizendo que no hemisfério não tem mais lugar para ditadores e tiranos, né? Você deve ter visto isso. E agora acaba de chegar uma informação bem interessante, Gerson, de que o governo Trump está acompanhando as novas denúncias contra Alexandre de Moraes. Está dizendo o seguinte: estamos cientes das alegações apresentadas pelo ex-assessor Eduardo Talhaferro durante a audiência pública no Senado brasileiro. Oh boy! Isso aí é realmente muito sério, né? Porque o que foi apresentado pelo Eduardo Talhaferro, né, é muito sério e deveria ser aprofundado, uma investigação mais aprofundada. Você tinha que parar, a justiça brasileira tinha que parar esse julgamento agora que está acontecendo, né, com essa história toda aí de 8 de janeiro, e aprofundar na investigação com relação às provas que foram apresentadas. E por que estão ignorando isso? As provas são extremamente preocupantes, elas parecem contundentes, e o denunciante, né, o whistleblower, está dizendo que elas foram periciadas. Então, peraí, se foram periciadas, ele está dizendo, nós temos que parar tudo aqui e vamos dar uma olhada nisso aí. Se ele estiver mentindo, ele será responsabilizado. Mas se ele estiver falando a verdade, como é que fica isso? Essas provas foram apresentadas ao governo americano, então tem tudo aí um indicativo de que vai dar um problema muito grande e esse julgamento é nulo. Levando-se em consideração que seja verdade o que está sendo apresentado, esse julgamento é inteiramente nulo. E as pessoas que estão conduzindo tudo isso aí, com toda certeza, serão responsabilizadas. Deveriam prestar mais atenção nisso, né, Gerson? Pois é, e veja que de ontem para hoje ele ainda vazou um áudio do próprio desembargador e juiz auxiliar que trabalhava no Supremo Tribunal Federal, Ayrton Vieira, falando com o Tagliaferro sobre uma articulação ardilosa para, segundo ele mesmo fala no áudio, dizendo que ficava muito na cara, muito evidente que eles estavam fazendo uma trama junto com os 2 chapéus que o ministro Alexandre de Moraes simultaneamente vestia ou usava naquela época, seja como ministro do STF e relator de inquéritos que já se arrastam, inquéritos inclusive que são inquéritos de perseguição, pura perseguição política já há muitos anos, e
a atividade à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Então ficou tão evidente, Paulo, e eu vou te dizer uma coisa, você sabe que o Tagliaferro, ele não trabalhou muito tempo ali, mas ele foi o responsável por uma das grandes injustiças do país, junto com aquela equipe, que foi a manutenção das pessoas na Papuda e na Colmeia durante meses. Porque você veja que mais de 1.000 pessoas foram presas, pessoas que jamais tiveram nenhum tipo de ação que desabonasse as suas condutas. Pelo contrário, pessoas que nunca tinham passado na porta de uma delegacia e pessoas simples. Nós não temos entre esses presos, eu te desafio, não tem uma pessoa rica, não tem uma pessoa de classe média alta. São pessoas simples, pessoas que foram se manifestar e que foram mantidas presas por meses, às vezes pai e mãe deixando filhos pequenos em casa, idosos, e essas pessoas, inclusive o Clesão morre na prisão. Como é que essas pessoas foram mantidas? Sabe como? Com esse ardil de produzir relatórios que subsidiassem a rotulação dessas pessoas como golpistas. Então você veja, Paulo, que é de uma perversidade gigantesca o que aconteceu. E eu vou te dizer, assim como o governo americano está de olho, a sociedade brasileira também deveria estar, porque nós precisamos que um país de fora venha nos admoestar em relação a algo que deveria estar indignando a sociedade como um todo. O nosso mainstream jornalístico criminosamente está abafando essa situação. Se não fosse órgãos como o nosso e os outros que utilizam o stream de internet, o YouTube, esses canais, para falar a verdade, isso estaria abafado, Paulo. E as provas que ele entregou são provas contundentes. Eu vou finalizar o meu comentário dizendo o seguinte: nós tivemos ali o tenente-coronel Mauro Cid, que foi arrolado como uma espécie de delator, né, com uma delação premiada, e que nós vimos que ele não apresentou nenhuma prova. E, no entanto, nós temos agora o Tagliaferro sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes. Ele teve que se refugiar na Itália. Um jornalista fez uma pergunta para ele completamente infeliz, que diz o seguinte: por que você não fez essas denúncias lá na época? E ele perguntou: denúncias para quem? Eu vou denunciar quem? Eu vou denunciar no Supremo Tribunal Federal? Existe alguma corregedoria? O Conselho Nacional de Justiça alcança um ministro da Suprema Corte? Ele disse: não tem para quem. E agora que ele faz essas denúncias, nós temos aí o país todo observando o julgamento, dando continuidade a um julgamento que é uma farsa. Então, Paulo, eu vou dizer para você, eu vi aqueles advogados todos se manifestando cheio de palavras, vamos dizer assim, palavras rebuscadas, colocando ali, dando um ar de normalidade àquele julgamento, até legitimando aquele julgamento, se referindo de maneira muito educada aos ministros. Mas eu vou te dizer uma coisa, toda a população sabe que aquilo é um teatro e que o ministro Alexandre de Moraes jamais poderia estar conduzindo esse processo como relator. Então, quanto antes a gente conseguir desfazer esse nó, seja com a anistia, seja com a cassação do ministro Alexandre de Moraes, mais rápido nós retomaremos o Estado de Direito no Brasil e até mesmo a relação internacional com os países do Ocidente, os países democráticos. Olha, não precisava nem dos advogados de defesa perderem o tempo deles indo para lá. Nem precisava, porque isso aí é tudo só para dizer para a população brasileira que tivemos um julgamento justo, houve um julgamento com amplo direito à defesa. Nada, balela. Os advogados viram isso, não tiveram acesso àquilo que o relator queria que eles tivessem acesso. Apenas isso. O que eles procuraram, não tiveram. Sequer viram a tal minuta do golpe, né? Que disseram que foi encontrado no telefone celular do Mauro Cid, ou seja, nada. Então, estão se baseando agora no disse-me-disse, em conversa, palavras. Como é que você tem isso, palavras como prova? Palavras não são provas concretas, ainda mais do tenente-coronel Mauro Cid, que mudou a versão dele pelo menos 11 vezes. Aí você começa a entender uma pressão. Foi torturado, exatamente. Foi torturado, foi pressionado, ameaçaram a família. Tem gente dizendo, não houve ameaça de família. Mas tem ali o vídeo mostrando aquilo ali. Claro, para quem quiser ver e entender, agora tem aqueles caras que nem mesmo olhando consegue
enxergar. Veja que o Talhaferro disse, nesta sexta-feira pela manhã, que ele não era vinculado ao STF, mas prestava serviços como se fosse funcionário do STF, quando fez aquela convocação, aquela denúncia, né, contra os empresários, que acabou resultando ali naquele prejuízo enorme para os empresários nas redes sociais, na intimação dos empresários. Ele fez como funcionário do STF, sendo que ele era lotado no TSE. E o mesmo acontecia com a chefe de gabinete, que era do TSE, mas prestava serviço como se fosse do STF ou vice-versa. Entendeu? Isso não pode, isso é irregularidade, isso é improbidade administrativa. E com data retroativa, você imagina? Manipulando. Agora já o ministro relator disse que isso não é verdade, que foi tudo certo, mas o Talhaferro tem documento para mostrar. Tem prova que contestam isso aí. Por que, então, o Ministério Público não vai lá dar uma olhada nisso? Os senadores, você viu a entrevista do senador Marcos Pontes, eles vão fazer a juntada de tudo isso aí e vão apresentar ao ministro, presidente do STF. E o que ele vai dizer? Isso aqui é falso? Vai dizer isso aqui é falso, eu não vou fazer nada? Aí virou o quê? A Itália, na época de Mussolini? O que vai ser isso? Entendeu? Então, realmente é uma vergonha. Tudo isso que está se passando aí é uma vergonha. E o mundo inteiro está sabendo. O presidente Putin disse isso na China. Até ele já sabe, dessa... Você reparou, já que você fez essa provocação, você reparou que o Putin citou o nome do Bolsonaro e não citou o nome do Lula? Quando ele fez essa fala que você está se referindo, ele cita o problema brasileiro, ele diz o seguinte: o atual governo do Brasil e o ex-presidente Bolsonaro. Veja que interessante, né? Mas olha, vamos voltar para uma outra coisinha, que nós já estamos chegando no final do programa, mas eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre isso aqui, sobre a situação no Caribe, Gerson. 2 caças venezuelanos F-16 sobrevoaram um navio de guerra americano em águas caribenhas, num gesto que o Pentágono chamou de altamente provocativo. O episódio aconteceu 2 dias depois de uma operação dos Estados Unidos contra uma embarcação ligada ao cartel Trem de Aragua, que deixou 11 mortos. Em nota dura, Washington acusou o governo Maduro de agir como cartel e alertou Caracas a não interferir nas missões de combate ao narcotráfico e ao terrorismo. O sobrevoo foi visto como demonstração de força da Venezuela e elevou ainda mais a tensão, levando a disputa para além da diplomacia e para o campo militar em alto mar. Gerson Gomes, depois dessa situação, tem tudo para piorar no Caribe, hein? E o presidente efetivamente eleito da Venezuela, o Edmundo González Urrutia, fez um pronunciamento ontem pedindo o povo para se preparar para uma transição de governo. Ou seja, parece que ele já sabe, já tem informação do que vem por aí, correto? Pois é, deixa eu fazer uma retificação do que você falou, que seria uma demonstração de força utilizar esses 2 F-16. Olha só. Esses F-16, eles foram adquiridos em 1982 e eles estão completamente obsoletos, seja na aviônica, seja na capacidade, inclusive, de se evadir se fossem engajados por qualquer daquelas, seja das aeronaves que estão em apoio, principalmente dos navios, que têm capacidade antiaérea altamente sofisticada. Eles têm apoio, inclusive, de satélites e de aviões de controle do espaço aéreo. Agora, você viu aquela lancha que foi atingida? Essa lancha foi seguida por imagens de satélite, por imagens de drones militares. É claro que esses F-16 nos mostram muito mais a fragilidade do que a força, mas eu vou além. Você sabe que o ministro Celso Amorim, ele fez uma declaração lá na China dizendo que o Brasil estaria pronto para uma aproximação militar, para uma parceria militar com a China. Olha, isso é de um devaneio e de um sonho comunista ou marxista completamente equivocado. E eu vou te explicar por quê. Você veja que a Venezuela, ela tem caças chineses.
ela tem, não caças, né? Ela tem alguns aviões chineses, mas tem caças russos. E por que ela não utiliza esses caças que são mais modernos russos do que esses F-16 velhos? Sabe por quê, Paulo? Porque uma coisa é você comprar uma aeronave russa, por exemplo, porque eles têm aeronaves russas mais modernas, mas que não conseguem mais operar. Por quê? Porque você não tem peça de manutenção, você não tem assistência técnica, você tem embargos dos Estados Unidos. Há muitos anos que você não consegue sequer fazer a manutenção dessas aeronaves. O Brasil teve uma experiência com helicópteros russos. Nós compramos helicópteros russos muito bons, por sinal. Esses helicópteros, alguns inclusive são utilizados em operações offshore da Petrobras, são helicópteros muito bons, porém, por que as Forças Armadas abandonaram esses helicópteros? Porque não há apoio logístico. Veja que a Rússia, quando não tinha guerra, ela não conseguia honrar os contratos de apoio logístico. Então você dizer que quer aproximar as Forças Armadas brasileiras da chinesa por causa daquele desfile em que você viu uma série de equipamentos e armamentos modernos, mas que os armamentos modernos, Paulo, só funcionam se eles estiverem ligados com aviônica e com inteligência artificial e com um espectro eletromagnético de guerra eletrônica que esteja conectado a satélites, ou seja, a toda uma tecnologia que nós não temos no Brasil acoplada à China. Seria como se nós abandonássemos todos os nossos programas estratégicos de vigilância da Amazônia, de vigilância da Amazônia Azul, da Marinha, todos os nossos programas de desenvolvimento de caças Gripen com a Suécia, que são com motores americanos, se nós abandonássemos a parceria com a França, com a Scorpene dos nossos submarinos, os nossos programas de fragatas com a Inglaterra e com a Alemanha, os nossos programas de blindado com a Itália, com a Iveco, abandonássemos tudo isso e disséssemos assim, agora o Celso Amorim, ele quer que a gente vá para o colo da China. Como se fosse possível ficar em cima do muro? Não pode, Paulo. Nessas áreas de defesa altamente sofisticadas, não tem como você ficar fazendo jogo duplo. E talvez o Celso Amorim, muita gente falou assim, mas a Índia faz. Não, a Índia, ela faz um papel muito inteligente. Veja que o Modi foi naquela reunião ali do pacto da cooperação de Xangai, mas ele muito espertamente tirou o time antes do desfile. Não participou daquele desfile militar. Ele não é bobo. Por quê? Porque ele tem aliança militar com Estados Unidos, Japão e Austrália no Quad, justamente para conter a China. Então, o Modi, que tem equipamentos russos, é verdade, mas ele tem tecnologia própria, eles têm artefato nuclear, eles têm mísseis balísticos, eles têm todo um desenvolvimento, porque estão em guerra sempre ali com a China e com o Paquistão, e tem uma situação geopolítica próxima de todos aqueles países ali conflagrados, perto do Afeganistão, perto do Irã. Então eles precisam dessa relação. Mas eu pergunto, e o Brasil, Paulo? O Brasil vai querer entrar nessa disputa dos Estados Unidos com a China, da OTAN com a China, e dizer que pode ficar no meio do caminho desfrutando do melhor dos dois mundos? Eu acho que o Celso Amorim está completamente louco. Ele está sonhando, viu, Paulo? Ele pode fazer um intercâmbio de armamento, né? Estilingue e bola de gude, né? Porque eles estão dizendo que houve um golpe com estilingue e bola de gude. Para com isso, né? Gerson Gomes, olha, muitíssimo obrigado. Chegamos ao final aqui do nosso programa. Muito bom o nosso papo. A gente poderia ficar aqui, o dia inteiro conversando. Mas olha, segunda-feira, já que você tocou nessa questão, segunda-feira vamos falar também sobre a Força Espacial Americana, que vai ter a base no estado do Alabama. E aí a gente vai tentar explicar com mais detalhes o que representa essa força espacial num momento geopolítico tão conturbado como esse, tá? Isso é o desafio. Segunda-feira a gente fala sobre isso. Um forte abraço, um excelente fim de semana. Missão, exatamente, Missão. Lição de casa fácil de fazer, porque você sabe que eu tenho um primo que é da Força Espacial, capitão da Força Espacial. Olha que e eu vou pedir para ele ali umas dicas para te responder na segunda-feira. Combinado, nosso compromisso. Forte abraço, bom fim de semana. Tchau. Legal, muito bom esse papo com o Gerson e fica tudo muito mais agradável a partir do momento que você usa esse perfume aqui, tá bom? Tá aqui uma excelente aquisição. Se você gosta, né, de se sentir bem
né, de ter um cheiro legal, né, bem gostoso, né, aquele frescor da manhã, que serve para qualquer situação, de manhã, de tarde, de noite. Você precisa conhecer esse perfume aqui. Você não vai encontrar em qualquer loja, você não vai encontrar em shopping centers, você só vai encontrar no site que está aparecendo aí, etielojavirtual.com. Faça o seu pedido hoje mesmo e se divirta com isso aqui. Ele é muito legal, você vai se surpreender. E outra coisa, se você tiver alguma sugestão a fazer ou alguma pergunta, alguma dúvida, o espaço é contato. Lembre-se disso, tá? contato@etielojavirtual.com. Sabemos que tem gente aí querendo fazer a distribuição internacionalmente. Fica à vontade para entrar em contato e seguir adiante com essa ideia. Valeu? Então tá bom. Muitíssimo obrigado pela companhia, você que chegou até aqui comigo. Semana que vem a gente está de volta, tá? Um excelente fim de semana e até lá.